Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 9. Coisa boa, obrigado, Vitor, por nos abençoar neste domingo. Fez lembrar meu tempo lá na roça. Coisa extraordinária. Atos capítulo 9, a partir do versículo 31, nós vamos considerar essa noite. Nós estamos em meio a uma série de mensagens, uma série de pregações, cujo título é Vida de Novo. E nós iniciamos estudando as 3 ressurreições que a Bíblia pontua no Novo Testamento, operadas pelo Senhor Jesus. Iniciamos em Marcos capítulo 5, com a filha de Jairo, em Lucas capítulo 7, com o filho da viúva da cidade de Naim, e domingo passado em João capítulo 11, a ressurreição do amigo de Jesus, o Lázaro. Essas foram as 3 ressurreições que ele operou. Mas após a sua própria ressurreição e a sua ascensão aos céus, com o poder do Espírito Santo derramado sobre a vida dos discípulos, também Pedro operou uma ressurreição, e nós vamos analisá-la em Atos capítulo 9, a partir do verso 31, a ressurreição de Dorcas. Todos achamos? Amém? Atos 9, a partir do 31, diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecida por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou ainda em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Amém. Pai bendito, esta é a tua palavra. O Senhor conhece o coração de cada pessoa que aqui entrou, e rogo por tua bondade que o Senhor libere dos céus uma palavra sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Antes de analisarmos essa ressurreição, eu queria que você grifasse uma expressão do versículo 31, com a sua Bíblia aberta. Diz o versículo 31 que a igreja, na verdade, tinha paz. Eu quero iniciar o sermão dessa noite desejando paz sobre a sua vida. Paz sobre o seu casamento, paz sobre o seu corpo e a sua saúde, paz sobre os seus negócios, paz sobre a sua família, paz sobre a sua descendência. Que seja um tempo de paz sobre a sua vida. Sabe por que eu posso te desejar isso? Eu posso te desejar paz, porque hoje nós estamos reunidos em torno do príncipe da paz, que é o Senhor Jesus Cristo.
Então que, assim como na igreja do primeiro século, nessa noite, nós possamos encontrar a paz que excede todo o entendimento, a paz que apenas o Senhor Jesus pode nos dar, a paz que independe das circunstâncias que nós passamos, sejam as mais adversas ou as capazes de nutrir felicidade em nós. Que a paz de Deus seja sobre você. Que assim como a igreja em Jerusalém experimentou paz, que assim como a igreja do primeiro século na Judéia, na Galiléia e na Samaria experimentou paz, que nessa noite eu e você possamos experimentar paz. Eu desejo a você uma porção redobrada e bem medida de paz. Quem é que não precisa de paz num mundo como esse? Bem, engana-se quem pensa que apenas o Senhor Jesus realizou ressurreições. No Antigo Testamento, Deus usou Elias para uma ressurreição. Deus usou Eliseu para promover ressurreições. De modo que, também para o seu colégio apostólico, Deus liberou dos céus esse poder, essa capacidade de trazer pessoas de volta à vida. E uma dessas pessoas morava numa cidade chamada Jope e se chamava Dorcas. Para falarmos sobre vida de novo essa noite, eu quero estudar a vida dessa mulher e fazer para você algumas perguntas. A primeira pergunta que eu quero te fazer à luz desse texto, a sua Bíblia está aberta, eu convido você a voltar os seus olhos ao verso 36. Pelo que as pessoas te conhecem? Pelo que as pessoas te conhecem? Diz o texto sagrado, versículo 36, que havia em Jope uma discípula. Uma discípula. Você pode ler todo o Novo Testamento e você não vai encontrar novamente discípula no feminino. Essa mulher é diferenciada. Ela, numa sociedade absolutamente patriarcal, ela é conhecida como uma discípula de Jesus. E diz mais o verso 36, parte final, era ela notável pelas boas obras e pelas esmolas que fazia. Dorcas é para nós um exemplo de vida que vale a pena, de vida de verdade. Se durante a semana você quiser traduzir para alguém o que você aprendeu ou que está aprendendo no sermão deste domingo, é como funciona uma vida que vale a pena. Como funciona uma vida que não escorre entre os nossos dedos a luz da nossa existência. Como que funciona uma vida em que o Senhor Jesus, através de nós, faz coisas extraordinárias. Essa mulher é conhecida como uma discípula de Jesus e ela era notável pelas suas boas obras e pelas esmolas que praticava. Eu não sei como você é conhecido na sua vizinhança. Eu não sei qual é a sua postura no seu condomínio. Eu não sei qual é o testemunho de vida, qual é o grau da alegria, qual é o compromisso com o discipulado de Cristo que você tem apresentado aos seus vizinhos. Mas a primeira pergunta que esse texto esmaga o meu coração é: pelo que nós somos conhecidos? Não aqui na nossa igreja, é evidente, mas em outros lugares por aí, tem gente que é conhecido na sua vizinhança como gente encrenqueira. Como gente que arruma problema com tudo. Como gente que não dá um minuto de paz para as pessoas. Como gente que não tem uma palavra doce, uma palavra gentil, um cumprimento efusivo. Tem gente que é conhecida pela sua truculência, pela sua maldade, pelo seu caráter irredutível, por nunca querer perder uma discussão, por sempre querer ter os melhores argumentos. Pelo que você é conhecido? Como seus vizinhos enxergam você? Essa talvez seja uma das perguntas mais espirituais que eu já trouxe a vocês em todos esses anos. Porque não pense você que as perguntas espirituais da vida é apenas para onde você vai depois da morte. Que é uma pergunta espiritual para a sua reflexão. Como os teus vizinhos te conhecem? Qual é a sua reputação na vizinhança? Como você trata as pessoas?
pelo que você é conhecido. Essa mulher é conhecida como uma discípula de Jesus, notável pelas boas obras que fazia. Mas eu tenho uma segunda pergunta à luz desse texto, que me ajuda a identificar se a nossa vida está de fato valendo a pena. A pergunta é: se você morresse hoje, alguém pediria a sua ressurreição? Se você morresse hoje, alguém indignado com a sua morte, indignado com a brevidade da sua partida, alguém pediria a sua ressurreição? Porque é isso que está acontecendo no texto. A Dorcas morre, e ela era uma pessoa tão querida pelos vizinhos, tão querida pela cidade de Jope, que eles ouvem dizer que Pedro está a 16 quilômetros de Jope, numa outra pequena cidade chamada Lida. E que nessa pequena cidade chamada Lida, ele cura um paralítico chamado Enéas. E essa notícia corre por toda a vizinhança. E as pessoas chegam a uma conclusão: se Pedro, o apóstolo de Jesus, se Pedro, o discípulo de Jesus, tem condições de levantar um paralítico, será que ele não tem condições de ressuscitar uma pessoa? E as pessoas buscam chamar 2 homens para andarem esses 16 quilômetros que ligam Jope a Lida, para encontrar o Pedro e dizer: houve uma morte na nossa cidade, e essa morte é injusta, essa morte é precoce, nós não aceitamos essa morte. A Dorcas fazia diferença na nossa vida. A Dorcas é uma pessoa que faz falta. Se você morresse hoje, alguém pediria a sua ressurreição? Se você morresse hoje, há pelo menos uma pessoa no seu raio de convivência. Não vale a sua mulher e os seus filhos, o seu marido e os seus filhos, se é que o seu cônjuge pediria a sua ressurreição. Porque os casamentos que eu tenho oficiado, o voto é até que a morte nos separe. Então morreu? Mas isso não se aplica para os casamentos da primeira igreja, absolutamente saudáveis para a glória de Deus. A gente quer que o nosso cônjuge viva e viva para sempre. Se você morresse hoje, alguém pediria a sua ressurreição? Eu queria que você anotasse um texto da Bíblia. Não precisa abrir, mas eu queria que você anotasse o texto de 2 Crônicas 21:20. 2 Crônicas 21:20 nos fala de um rei chamado Jeorão. E sabe qual é o legado desse rei, que está descrito no 2º livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Diz que Jeorão morreu sem deixar de si saudade. Ele morreu sem deixar de si saudade. Uma vida que não fez diferença para ninguém. Uma vida absolutamente inútil à sociedade. Uma vida que não despertou carinho e bons sentimentos na vida de ninguém. Uma vida que não transbordou de si, mas que ficou egoísta, ególatra, egocentrada. Jeorão morreu, não deixou de si saudades e não foi sepultado junto aos reis. Será que é esse o legado que nós queremos deixar? Ninguém sentia a nossa falta? Você já ouviu a história? E eu posso me aplicar nela. O que você gostaria que dissessem no seu sepultamento? Aí está um bom homem, um bom marido, aí está uma boa mulher, uma boa esposa. Mas talvez a melhor coisa que alguém pudesse dizer no meu sepultamento fosse: veja, ele está se mexendo, ele está se mexendo, ele está se mexendo. Alguma coisa aconteceu. Porque viver é uma bênção. Eu quero te convidar nessa noite, à luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ansiamos pelo céu, nós queremos o céu, nós amamos e anelamos, a nossa alma transpira pela eternidade. Mas deixa eu dizer uma coisa: se você teve um encontro com Jesus, o céu já está garantido. Hoje nós queremos viver e ter vida em abundância. Se você morresse hoje, quantas pessoas pediriam a sua ressurreição? Essa é a segunda pergunta
à luz desse texto. Terceira pergunta à luz desse texto: para o que você tem urgência na vida? Para o quê? Qual é o expediente? Qual é a situação? Qual é a causa que cria em você um senso de urgência? Porque repare comigo, o verso 38, a palavra dos dois homens que foram enviados até Pedro. Verso 38. Como líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que pedissem. O que eles pediram? Não demores em vir ter conosco. Não demores em vir ter conosco. Tem coisas na vida que são urgentes. Tem coisas na vida que você não pode deixar para amanhã. É urgente colocar em ordem a nossa casa. É urgente reconciliar-se com Cristo. É urgente sair da apatia espiritual e descobrir que existe um estilo de vida em Deus em que nós somos revestidos do poder do Espírito Santo. É urgente essa consciência. É urgente deixarmos de ser meros operadores da religião, meros frequentadores de uma igreja, seja essa ou aquela, e assumirmos a nossa postura de gente cheia do Espírito. É urgente. É urgente perdoar. É urgente resolver as pontas soltas da vida. Tem coisas da nossa existência que eu e você precisamos ter pressa para resolver. A palavra dos dois homens para Pedro é: não demores em vir ter conosco. Bem, e é claro que nessa noite não há óbice, não há problema, não há obstáculo, não há nenhum atrapalho que nos impeça de olhar para o Todo-Poderoso Deus e pedir que Ele se apresse em nos socorrer. Talvez seja essa uma das expressões mais legítimas dos salmistas: apressa-te, Senhor, em me socorrer. Minha saúde, meus filhos, minhas contas, minha família, minha casa, apressa-te. Tem coisas na vida que nós precisamos agir com urgência. Mas eu tenho uma quarta pergunta para te fazer à luz desse texto. E esse texto é para nós um espelho, esse texto é para nós um retrato, se a nossa vida tem valido a pena. A quarta pergunta é: o que você tem nas mãos para abençoar as pessoas à sua volta? O que você tem nas mãos para abençoar as pessoas à sua volta? Olha comigo, por gentileza, o verso 39. Pedro atendeu e foi com eles. Com eles quem? Com os dois homens. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas da cidade cercaram o Pedro, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Quem é Dorcas? Dorcas é uma costureira. Moisés tinha na sua mão um cajado. Davi tinha na sua mão algumas pedrinhas e uma funda. Arão tinha nas suas mãos uma vara. Abraão tinha nas suas mãos um cutelo. Dorcas tinha nas suas mãos agulha, linha, tesouro e tecido. Tesoura e tecido. E com agulha, linha, tesoura, tecido, ela abençoou muitas vidas. Sabe o que eu aprendo com essa ressurreição? Que Deus nos chama para abençoar este mundo com aquilo que nós temos nas mãos. Eu vou reproduzir aqui uma oração, você não precisa se identificar, não precisa se identificar. Mas pelo menos uma meia dúzia nesse auditório já fez a oração que eu vou dizer aqui. Quem aqui já orou, não se identifique, por favor. Dizendo: Senhor, eu queria ser rico, porque se eu for rico eu vou abençoar muita gente. Quem já fez essa oração? Ah, eu te conheço, meu irmão. Para cima de mim, estou no ramo já há um tempinho. Quem já fez essa oração? Eu quero ser rico, mas Senhor,
Eu não quero ser rico para ser vaidoso, não. Eu não quero ser rico para ser orgulhoso, não. Eu quero ser rico porque quando eu for rico, eu vou ajudar muita gente. Me dá dinheiro, Jesus. Me faz prosperar. Porque quando eu tiver muito, eu vou ajudar muita gente. Todo brasileiro já fez essa oração. Até os ateus já fizeram essa oração. Porque nós temos essa imagem. Que no dia que nós tivermos, nós poderemos abençoar pessoas. E aí tem um detalhe. Algumas pessoas ficam de fato ricas. Sim, claro. Nunca duvide do poder do trabalho. Nunca duvide do poder da ação. Nunca duvide de uma pessoa obstinada a vencer. E em boa parte dos casos, a única ajuda que dá é para si mesmo. Aí prospera, aí constrói, em boa parte dos casos. Claro que não é em todos, e nem estou dizendo que seja a maioria. Esquece. Aliás, pega até alergia, que está longe das pessoas que precisam. Sabe o que eu aprendo com essa mulher? Que Deus te chama para abençoar outras vidas, não é com o que você vai ter, é o que você já tem. O que você já tem hoje é instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Sabe o que Dorcas tinha? Ela tinha um material de costureira. E com agulha, linha e tecido nas mãos, ela abençoou muitas vidas. Quer uma oração linda para fazermos juntos essa noite? Senhor, estão aqui as minhas mãos, para que através das minhas mãos o Senhor abençoe muitas vidas. A minha quarta pergunta para você hoje é: o que tem aí hoje nas suas mãos? O que hoje você tem aí palpável? Não é o que você vai ter, não é o que você vai conquistar, não é o dia que você fechar o melhor negócio da sua vida. Não, hoje, o que você tem nas mãos que pode ser um instrumento de Deus para aliviar a dor das pessoas. Deixa eu lhes dizer uma coisa à luz do Evangelho. Essa mulher tem uma vida que vale a pena. Não apenas pela grande reputação que ela tem na sua cidade, mas porque é uma mulher generosa a partir do pouco que tem. A minha oração é que você use as suas mãos e aquilo que você carrega nelas como instrumento para abençoar muitas vidas. E nunca duvide da extraordinária capacidade que Deus tem de multiplicar tudo aquilo que a gente usa para abençoar aqueles que sofrem. Louvado seja Deus. Bem, versículo 40. Vamos avançar. Então Pedro, tendo feito sair a todos, se pôs de joelhos. Claro, ele precisa se ajoelhar. Não é natural um discípulo ressuscitar ninguém. Não é natural. Pedro está diante de uma coisa nova. Aqui não é mais um paralítico na Porta Formosa. Aqui não é mais o Enéas em Lida. Aqui é uma pessoa morta. Os seus sinais vitais já apareceram. Então ele se põe de joelhos, diz o verso 40. Ele ora. E agora ele se dirige ao corpo da Dorcas. E diz: Dorcas, levanta-te. Ele abriu os olhos. E vendo a Pedro, ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. E dando-lhe a mão, levantou-a. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. O que nos enseja uma última pergunta nesse texto, cuja resposta está no versículo 42. E a pergunta é: quantas pessoas, através de você e do seu testemunho, começaram a crer em Jesus? Porque nós estamos aqui. Será que a nossa vida é um eterno passeio de culto em culto? Será que a razão última da nossa existência é sermos frequentadores do ambiente da fé? Ou será que Deus nos comissionou
em Cristo Jesus como portadores das boas novas. Para quantas pessoas você já falou de Jesus hoje? Repare comigo o verso 42. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Através da vida dessa mulher, através do legado dessa mulher, através da história dessa ressurreição, muitas pessoas creram no Senhor. Sabe, irmãos, quando nós recebemos uma boa notícia, quando nós somos transformados por uma mensagem, e isso é um fruto genuíno em nós, isso não é um factoide, isso não é um teatro para alguém ver, quando de fato a mensagem do Evangelho toma os nossos poros, preenche a nossa alma, acalenta o nosso espírito, nós não conseguimos segurar essa mensagem. Nós precisamos anunciar para todos quantos nos cercam que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo está vivo e que Ele tem poder para salvar. A minha última pergunta a você nessa noite é: quantas pessoas, através da sua vida, já creram em Jesus? Há na hidrografia de Israel algo interessantíssimo. O Rio Jordão nasce no topo do Monte Hermon. E ele desce no seu filete de água e abastece a planície da Galileia, onde está o mar da Galileia, que na verdade é um lago, que por dimensões tão grandes e numa época em que não se estudava a hidrografia, era conhecido como o mar da Galileia, o lago de Tiberíades. Ele é alimentado pelo Rio Jordão, que nasce no topo do Monte Hermon. E quando ele recebe essas águas, ele reparte essas águas para o deserto da Judeia. As águas descem o seu fluxo e chegam no deserto da Judeia. E quando no deserto da Judeia, essas águas chegam distribuídas pelo mar da Galileia, elas abastecem um outro lago de grandes dimensões, também conhecido como mar. O mar morto. Ele recebe aquelas águas e ele retém. Acaba nele. Não vai para lugar nenhum. Se você analisar a história da nossa fé, o mar da Galileia foi palco de pescas maravilhosas. O mar da Galileia foi palco de milagres extraordinários. Jesus dando ordem para os ventos, Jesus dando ordem para as tempestades, Jesus fazendo grandes operações milagrosas, Jesus à beira do mar da Galileia fazendo multiplicações, Jesus promovendo pescas maravilhosas, porque o mar da Galileia recebe e partilha. Agora o outro no deserto da Judeia recebe e retém. O seu nome é Mar Morto, porque não existe vida nele. A densidade de sal é tão grande naquele mar que as pessoas flutuam nele. E não há vida, a não ser microbactérias, que agora os cientistas descobriram. É morto porque recebe e retém. E essa é a lógica da vida. Quem recebe e reparte é palco para milagre de Deus. Quem recebe e retém, morre. Nós não podemos nos calar com o tamanho e a glória da mensagem que nós recebemos. E devemos anunciar a todos os cantos que aquele que nos salvou pode salvar todo mundo. Porque a graça de Deus, diz Tito capítulo 2, verso 11, manifestou-se salvadora, trazendo salvação a todos os homens. Não segure essa mensagem. Seja um evangelista. Abra a sua boca pela fé e Deus colocará as palavras certas. Tenha ousadia, tenha brio, tenha ânimo. Declare pelas ruas o nome de Jesus. No seu ambiente de trabalho, faça Jesus conhecido. Não desperdice uma oportunidade de falar daquele que mudou a sua vida
e que pode mudar a vida de outras. Sabe quem é essa mulher? Diz o verso 42. É uma mulher que, através do seu legado, muitos creram no Senhor. Porque se eu puder fazer uma segunda oração com você, a primeira é: Senhor, aqui estão as minhas mãos, use-as para o louvor da tua glória. A segunda: Senhor, aqui está a minha boca, encha com palavras de salvação, para que as pessoas saibam que eu não estou nesse mundo a passeio, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, que é anunciar que Cristo vive, que Cristo salva e que Cristo voltará. Algumas pessoas têm vergonha, é verdade. O ambiente universitário, por exemplo, em alguns aspectos, anda muito hostil à nossa fé, em alguns aspectos. Às vezes, no ambiente de trabalho, a depender da política interna da empresa, você é até proibido de fazer uma profissão de fé mais clara, mais audível. Mas ao longo da história, muitos reis já assumiram seus tronos e dos mesmos tronos depostos foram. Muitas linhagens hierárquicas, monárquicas, já não possuem mais valor algum. Mas ninguém conseguiu parar a mensagem do Evangelho. Ninguém interrompe o fluxo da proclamação. Abra sua boca e Deus vai encher. Isto se tornou conhecida por toda Jope, verso 42. E muitos creram no Senhor. Pois bem, o que nós aprendemos aqui? Até esse momento da mensagem, eu enchi você de várias perguntas, que espero te ajudem a fazer uma reflexão saudável sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Mas eu quero concluir, olhando para esse texto e dizendo para você, o que é uma vida que vale a pena? Quando vale a pena uma nova chance de viver? Quando que nós obtemos aquilo que estamos chamando de vida de novo? Em primeiro lugar, quando eu tenho um propósito. Se você tem um firme propósito na sua vida, Deus tem o maior prazer de garantir a sua existência. Deus honra propósitos legítimos. Descubra o seu propósito. Entenda que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Quem é essa mulher? Essa mulher tem um propósito. Essa mulher é uma discípula do Senhor Jesus Cristo. Essa mulher tem vida que sai dela, na sua simplicidade, através daquilo que ela tem nas mãos, propósito. E Deus tem um propósito para você. Enquanto você estiver no cumprimento desse propósito, Deus banca você. Eu aprendi uma coisa, e tem funcionado comigo. Deus não manda dinheiro para os seus filhos. Deus banca visões e propósitos. Eu acho uma perda de tempo você orar para aparecer um Pix misterioso na sua conta. Para mim é uma perda de tempo. Porque se esse Pix misterioso aparecer na sua conta, tem que sair de outra. Porque assim, eu não sei se na atual conjuntura do mundo eles estão distribuindo Pix do erário, do governo. Então tem que sair de algum lugar. E eu não sei se Deus vai acessar os mega computadores do Banco Central para fazer um Pix aparecer na sua conta. Eu não vejo Deus como um gênio da lâmpada distribuindo Pix. Apesar que dependendo da igreja que você for, vão te falar isso. Mas Deus banca projeto e propósito. Apresenta para Deus a sua visão e os recursos vão aparecer. Apresenta para Deus o propósito, o projeto legítimo do seu coração e Ele banca.
Deus não manda dinheiro, Deus banca visão. Quem são os grandes visionários da vida? São aqueles que conseguem enxergar as coisas que não estão prontas. Um dos meus hobbies, de vez em quando eu gosto de ler biografias. E as últimas biografias que eu li, elas possuem coisas em comum, apesar de serem de pessoas absolutamente desconhecidas uma da outra. Uma das biografias do Juscelino Kubitschek diz que quando ele chegou no meio do cerrado, no meio do deserto do Brasil, para construir uma cidade, diz o seu biógrafo, que enquanto ele falava com os operários, ele via como se estivesse pronto. E eu guardei essa expressão, ver como se estivesse pronto. Depois eu fui ler uma outra biografia de um americano, o Walt Disney. Quando ele chega na Flórida, no meio do pântano, e ele começa a construir um grande parque a céu aberto, no meio do pântano, no meio do nada. Um dos seus biógrafos diz que enquanto ele dava ordem aos operários, ele via a construção da sua obra como se estivesse pronta. Isso tomou meu coração. Nós acreditamos na graça comum, na multiforme graça de Deus. Até pessoas que não têm um compromisso com o Evangelho podem nos ensinar alguma coisa. A capacidade de ver como se estivesse pronto. E se pessoas incrédulas, se ímpios, que confiam nos carros e nos cavalos, que confiam no dinheiro, no dólar, no real, possuem a capacidade de ver como se pronto estivesse, quem dirá nós que somos filhos do Todo-Poderoso Deus? Nós temos toda a capacidade de ver pronto como se já existisse. Deus banca visões. Apresente uma visão para Deus. Apresente um propósito para Deus. Apresente um projeto digno para Deus. E Ele tem prazer de bancar. Agora, se você está apenas esperando um Pix, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Deus não vai mandar o Pix. Mas Deus pode multiplicar a sua visão e os propósitos sobre a sua vida. A primeira palavra é propósito. A segunda palavra que eu aprendo com essa mulher, com essa ressurreição, e que faz parte de uma vida que vale a pena, que todos os dias quando Deus nos dá a possibilidade de viver, Senhor, faz-me digno da vida que o Senhor tem me dado, é que além de propósito, essa mulher tem generosidade. Ela sabe que a vida dela não termina nela. Ela sabe que existem lastros de amor que podem ser deixados na vida de outras pessoas. Ela coloca o pouco que ela tem à disposição do outro. Deixa eu te fazer uma solene convocação nessa noite. Seja generoso com a sua família. Procura saber como está a geladeira da sua mãe. Procura saber como está a despensa dos seus avós, dos seus pais. Procura saber se tem alguém com falta de remédio. Seja generoso. Faça uma ligação para um parente distante. Multiplique, partilhe. Procure saber. Quer um exercício espiritual? Essa noite eu não vou te convidar a passar a madrugada ajoelhado. Eu quero te convidar a ligar para os seus pais e levá-los no supermercado. E falar, papai, mamãe, enche o carrinho. Hoje é comigo. Leva. Isso é multiplicador. Isso destrava, isso impulsiona. Sabe quem é essa mulher? É uma mulher generosa. Ela aprendeu que aquilo que ela tem nas mãos só faz sentido se servir para abençoar outras pessoas. Seja generoso. Seja muito generoso. Pague o pedágio de alguém. Empreste o seu carro e não olhe para o ponteiro da gasolina depois. Empreste o que é seu.
Coloque aquilo que é seu a serviço do outro. Dê carona. Às vezes eu acabo o culto, tem gente ali chamando os aplicativos, louvado seja Deus pelos aplicativos. Mas fica de olho nas pessoas, vê se alguém mora perto de você e coloca o seu carro a serviço do outro, se você o tem. Numa noite como essa, o transporte público todo, não sei nem como é que está acontecendo, procure ver. A segunda palavra que essa mulher nos ensina de uma vida que vale a pena é generosidade. Terceiro e último, e assim eu quero concluir. A terceira palavra que eu olho para Dorcas e percebo que é uma vida que vale a pena. Uma vida que faz sentido, uma vida que não escorre entre os nossos dedos. É porque ela não tem apenas propósito, ela não tem apenas generosidade. Ela é uma mulher de fé. Ela não faz filantropia porque é bonito. Ela não abriu uma ONG. Ela não é uma mera assistencialista. Ela sabe em nome de quem faz, ela sabe por que faz, ela sabe por que ela está neste mundo. Ela é uma mulher de fé. Nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos pela fé. Me permita lembrar você 2 textos da Escritura Sagrada. O primeiro está em Gênesis capítulo 16, versículo 13. Agar está fugindo dos seus patrões. Ela foi usada por Abraão e desprezada por Sarai. Ela tem um menino na barriga. Ela está numa convulsão de hormônios, sentindo o ultraje, sentindo o abandono, sentindo o desleixo daqueles que parecem agir em nome de Deus. Um patriarca da nossa fé. E quando ela está peregrinando, errante pelo deserto, no capítulo 16, versículo 13 de Gênesis, ela chega a uma conclusão. A conclusão é: tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que vê. O segundo texto, um dos meus preferidos da Bíblia, João capítulo 1, versículo 48. Quando Jesus olha para o Natanael e diz: antes de Filipe te chamar, eu te vi. Eu te vi. Eu te vi. O que Agar e Natanael descobriram é aquilo que eu convido você a descobrir nessa noite. Que você não foi jogado nesse mundo à cova dos leões. Que você não é um acaso da existência. Que você foi uma gravidez indesejada. Que você foi um descuido. Não, 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 não. O Deus Todo-Poderoso está vendo você. Ele vê você. Ele vê você. Ele vê você. Ele vê você. Ele conhece os seus traumas, as suas dores, os seus medos, as suas angústias, o seu senso de inadequação com a vida. Ele vê você. E existe uma semente que o Deus Todo-Poderoso plantou no coração de todos aqueles que confessam o seu nome. E o nome dessa semente é fé. E pela fé, a gente vê como se já estivesse pronto. Tenha fé. A sua vida está nas mãos de Deus. Tenha fé. As mãos que criaram o universo regem o seu destino. Tenha fé. O Deus que acalma a tempestade de um mar bravio pode acalmar a tempestade do seu coração. Tenha fé. Porque aquele que dá a vida é o único que pode tirá-la e tem poder de reavê-la. O nome dele é Jesus. Tenha fé. Porque você não veio a esse mundo ao passeio. Você não é obra do acaso. As tuas mãos dirigem o meu destino e acaso para mim não haverá. Tenha fé. Porque aquele que chama todas as estrelas pelo nome,
todos os astros da amplidão, Ele chama como se fossem seus filhos. Aquele que conhece cada grão de areia, cada estrela do firmamento, Ele também sabe o seu nome e Ele é o seu Pai. O que nós aprendemos com essa mulher? Nós aprendemos a ter fé. E tem sempre coisas extraordinárias de Deus reservadas para quem tem fé. Saiba, você tem um propósito. Saiba, seja generoso com a vida, Deus será generoso com você. Saiba que a fé há de nos guiar no vale de sombra de morte, ou até mesmo nos pastos verdejantes e nas águas tranquilas. Tenha fé. Uma vida que vale a pena viver é uma vida com fé. Concluo. É natural que todos nós que acordamos para trabalhar, você talvez que esteja numa faculdade, esteja se preparando para um concurso público, ou esteja distribuindo currículos em busca de uma oportunidade melhor de vida, é natural para nós construirmos o chão para a gente pisar, pavimentar a nossa existência. É natural, claro. É para isso que você acorda cedo, repousa à tarde, come do pão que tão penosamente granjeastes. A gente vai construindo o chão para pisar. Você faz um curso, você faz uma escolha profissional, você faz um investimento, você ganha, você perde, você vai pavimentando o chão da sua existência. Isso é normal, isso é digno, isso é justo, isso é salutar, isso é benéfico. Mas fé não é quando nós pavimentamos a estrada para pisarmos. Fé é quando às vezes na vida nós precisamos dar um salto no escuro, com a certeza de que o Deus Todo-Poderoso vai garantir o nosso chão. Isso é fé. É quando não está mais no seu controle. É quando não depende mais da agulha, da linha e da tesoura que está nas suas mãos. É quando não tem mais nada a ver com a sua habilidade ou com a sua resiliência. Não adianta mais você construir o chão para pisar. Você terá que dar um salto no escuro e ter a convicção de que o seu Deus vai colocar o chão ou te pegará pelos braços, porque fé é confiar que a nossa vida está nas mãos dele. A morte de Dorcas, precoce, uma mulher que faz diferença, chamem Pedro. Pedro chega, dá uma ordem no nome de Jesus, ela levanta. E a boa notícia é que o Deus de Pedro está aqui nessa noite. E Ele é especialista em ressuscitar sonhos, em ressuscitar esperança, em ressuscitar vida, em ressuscitar saúde, em ressuscitar fôlego. O Deus de Pedro está aqui. A pergunta é, temos Pedros de Deus aqui essa noite? Temos gente disposta a cumprir um propósito? Porque se estivermos, é só dizer, eis-me aqui. E a mão do Todo-Poderoso há de derramar bênçãos sem medidas para vocês. Quero terminar. O Vitor pode se aproximar, nós vamos encerrar cantando. Desejando para você no início desse mês, o que desejei no início do sermão. Para muitos esse é o primeiro sermão do mês, para aqueles que tiveram de manhã é o segundo. Mas eu quero desejar para você um mês de paz. E talvez você me dirá, pastor, você não sabe as notícias que eu recebi. É muito bonito esse discurso, mas você não conhece a minha vida. De fato eu não conheço. Mas eu conheço aquele que conhece. E aquele que conhece te disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá.
tem paz de Deus para você. Você quer entregar o seu março ao Senhor? Você quer pedir que esse mês seja um mês de paz, de propósito, de generosidade e de fé? Você quer pedir a Deus que encha a sua boca das palavras certas, para que você seja um ministro da reconciliação, um proclamador das boas novas? Você quer uma vida que vale a pena? Não uma que escorra entre os dedos, uma vida de verdade, uma vida com sentido, uma vida que faz diferença na vida de outras pessoas. Você quer aquilo que Jesus chamou de vida em abundância? Quero orar com você. Coloque-se de pé, onde você estiver. E nós vamos pedir a Deus que derrame sobre nós a sua paz, a sua alegria, a sua bênção, as dádivas de suas mãos. Se você tem essa liberdade, se você crê assim, nós somos absolutamente democráticos nesse sentido. Nada é imposto aqui. Mas se você entende que pode, e se isso faz sentido na sua compreensão de fé, apresenta suas mãos para o Senhor agora em adoração. E coloque março diante dele, coloque a sua vida diante dele. Eu queria te dar essa oportunidade de encerrarmos essa celebração falando: Senhor, estão aqui as minhas mãos, use-as para fazer diferença na história. Senhor, estão aqui as minhas mãos para receber uma porção de cura dos céus. Tu és o médico dos médicos. Para receber alegria, ânimo, renovo. Senhor, eu não vim aqui essa noite num clube social, assistir uma palestra. Nós estamos no corpo vivo de Cristo. E Cristo se movimenta no meio de nós com poder e graça. E onde está a presença de Jesus, tem gente sendo transformada. Tem gente sendo salva, tem gente sendo liberta. Onde está a presença de Jesus, tem pessoas sendo encorajadas pelo poder do Espírito Santo. Apresente as suas mãos a Deus e diga: usa-me, Senhor. Usa-me para o louvor da tua glória. Tu és tudo em nós. Senhor, cada mão estendida em redição, inclusive as minhas, é um reconhecimento de que tu podes todas as coisas. Que nas tuas mãos está todo o poder. Que tu és aquele que sustenta, que tu és a nossa âncora. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor nunca perdeu uma batalha. O Senhor nunca perdeu uma peleja. O Senhor nunca perdeu uma guerra. Tu és vitorioso e em ti nós somos mais do que vencedores. Por isso, nessa hora bendita de oração, nós nos apresentamos diante do Senhor rogando que o Senhor nos ensine a ter uma vida que vale a pena, uma vida de verdade, vida de novo. Nós te agradecemos pelos exemplos da Escritura Sagrada e pedimos que a tua palavra habite ricamente em nós. Encerramos essa celebração clamando por uma palavra de fortalecimento. Fortalece os nossos braços, amplia a nossa visão, alarga as nossas tendas, dá-nos propósito de vida. E toca no nosso corpo, na nossa saúde, toca na nossa alma, nas nossas emoções, toca no nosso espírito e encha-nos do teu Espírito. Ó Espírito Santo, neste domingo, o Senhor ainda pode fazer algo sobrenatural no meio de nós. Encha-nos para a tua glória. Que o teu amor de Pai, que a graça de Jesus e que o poder do Espírito Santo seja sobre nós, os teus filhos, hoje e sempre. Amém.